Namastê, boa noite, bem-vindos. Começou o satsang? Bem-vindos a todos, aos novos e aos que eu já não vejo há muito tempo, né? Legal, legal. Os que estão participando pela primeira vez, a gente abre aqui esse espaço, né, para conversar especialmente a respeito da nossa jornada espiritual, da nossa caminhada, das nossas descobertas, das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos, que incluem muitas coisas, muitos caminhos, mas que têm um foco mais diretamente, mais direcionado aos temas que vão surgindo na medida que vamos recebendo a energia Diksha. Porque é um processo muito intenso, é um processo muito exclusivo, no sentido das particularidades. A Diksha, como sabem, é uma energia que tem a finalidade de levar todas as pessoas ao encontro de si mesmas, ao encontro da prosperidade, às curas físicas, à cura emocional e, em especial, à cura espiritual, que a gente pode considerar como sendo a mais importante cura, porque uma vez que essa aconteça, nas suas múltiplas dimensões, as outras demais curas naturalmente seguem, né? Muita coisa acontece em nossa vida, incluindo aí a saúde, incluindo nossa condição de vida, os obstáculos, os desafios, como uma forma da gente ir ao encontro daquilo que espiritualmente está fora da ordem, né? Está fora de ordem, está fora do eixo, está desalinhado, está desarmônico. A gente não tem muito como se realinhar por si mesmo. A gente não tem muito como fazer tudo por si, né? Uma vez que somos limitados nas nossas percepções, no nosso conhecimento, nossa capacidade de interagir com as múltiplas dimensões que todas as coisas têm. Então, a Diksha, ela é uma poderosa força, uma poderosa energia, uma vez que se manifesta e permanece no nosso sistema pessoal, as transformações acontecem de uma forma muito intensa. Então, o encontro nasceu dessa necessidade da gente estar falando sobre isso, né? E aprendendo uns com os outros. Eu lembro que cada pessoa que encontra algo, descobre alguma coisa, se libera de alguma coisa, né? Encontra isso pela sua própria natureza, impacta as demais pessoas com as quais ela esteja se relacionando. Isso é só uma forma de eu dizer que tudo que acontece pertence a todos, né? Cada um de nós é uma manifestação, um porta-voz da consciência. Então tudo que se manifesta em nós se expressa a todos. E esse é o formato para o qual esse conto está desenhado.
Então a gente parte das questões pessoais, que nem sempre são tão pessoais assim, né? Na verdade, elas nunca são pessoais, né? Elas parecem ser, porque você sente que uma coisa veio a você, né? Ou está acontecendo com você há algum tempo, e você quer seguir adiante e não consegue, porque alguma coisa te segura, você se sente muitas vezes aprisionado, aprisionada numa condição, e quando isso é expresso, algo acontece, né? Então, eu hoje já vou abrir logo para vocês colocarem suas questões. Semana passada, muitas questões foram feitas, né? Muitas perguntas, e não deu nem tempo de eu comentar a respeito de todas, né? Fora que eu já saí falando logo uns 20 minutos no começo. Então hoje eu vou me conter um pouco mais, né? Vou falar menos aqui agora e vou dar mais tempo para comentar as questões que vocês vieram a colocar, tá bom? Fica desde já aberta o espaço, né, para vocês postarem suas questões. E cada encontro tem sido muito especial. Nos últimos tempos, né, tanto as sessões de Diksha como nos encontros, eu sinto que a gente vem sendo municiado, né, nutrido e suportado por uma presença muito próxima, muito forte, muito perto. É como eu venho sentindo, né? Cada vez que a gente se propõe a e se reúne para ficar junto, para ficar junto, né? Desse jeito, alguma coisa bonita acontece, né? Então, talvez pela saída, né, do inverno e chegada da primavera, as coisas agora estão florescendo de uma forma muito rápida, muito intensa, e como todo florescimento, né, de uma forma muito bonita. E a gente sente isso pela forma como as pessoas estão conduzindo as suas vidas diante das dificuldades, né? Nossa situação aqui no Brasil está difícil, né? Está confusa. Estamos a 7 dias aí de uma eleição que está mexendo no coletivo de uma forma muito forte, né? Eu não me lembro assim de ver as pessoas com essa dificuldade de transitar diante de certos fatos, diante de certas pessoas, né? Diante de certas manifestações. E isso é muito legal, é muito interessante. Para quem já fez o curso de iniciação, para quem já é doador de Diksha, né? Pelo menos nos meus cursos eu costumo lembrar, isso é matéria de curso, né? Que é importante a gente encontrar um alinhamento, e é importante a gente expressar esse alinhamento, é importante a gente se posicionar com um critério centrado na consciência, né? Um critério centrado no coração e não na mente. A mente sempre vai ficar numa condição divisiva, sem saber se vai para um lado, vai para o outro. Se for para um lado vai acontecer uma coisa, se for para o outro lado vai acontecer outra coisa. Então ela acaba desenvolvendo esse estado que aqui a gente chama de estado de conflito, quando duas ou mais possibilidades exigem uma escolha sua e você não quer escolher nenhuma das duas, né? E não sabe para onde ir. Esse é o estado meio coletivo que eu tenho visto muita gente, né? Muita gente mesmo.
E eu digo coletivo porque isso está na mídia, isso está, né, tá nas conversas, está nas falas, em todos os lugares, né? Em todos os lugares, inclusive e especialmente aqui na internet. Então, é um ensinamento importante que faz parte da formação como doador de Diksha, você compreender como é que é o processo interno quando você se posiciona. Muitas vezes contra a maré, né? Muitas vezes contra o todo mundo está indo e você está indo para o outro lado, né? Os teus melhores amigos, suas pessoas queridas, aquelas que você respeita, aquelas que você confia, estão todas seguindo um direcionamento, mas você sente que para você não é por ali, né? E aí você se volta e revê o que está dentro, né? E se coloca no sentido que faz eco no seu coração, né? E isso é quase um treinamento de como viver, né? Está diante de situações conflituosas, está diante de situações que são ambíguas, está diante de situações que são até mesmo perigosas, né? E situações que têm memória, situações que têm fatos, né? Pessoas com antecedentes ruins, né? Todas, né? E você sente que tem que escolher alguém para o seu futuro ser um futuro melhor do que é hoje, né? E você não sabe o que escolha fazer. Então é muito interessante, porque quando a gente entra nesse tipo de condição, em que a mente fica muito ativada, porque a mente adora, né, estado de conflito, a mente adora ter que tomar decisões e expressar opiniões, né, e pontos de vista. E o que a gente vem desenvolvendo é a capacidade de se mover além da mente, né? Então, esse é o convite que eu já faço pessoalmente, né, para as decisões que a gente vai ter que tomar aí no decorrer da semana, com relação à escolha de um novo presidente, de um novo governador, né, das pessoas que aparentemente gerenciam o lugar que a gente vive, né? E é importante a gente desenvolver essa capacidade, né, de observar, porque eu tenho sido questionado por muitas pessoas. E aí, se tu, como é que vai ser, né? E é interessante a resposta que vem, né? Porque eu quando analiso, né, as coisas, quando eu leio jornais, quando eu vejo as notícias na televisão, quando eu vejo as postagens na internet, é interessante, tem tudo para você enlouquecer, né? Porque não tem veracidade nada do que né, do que é publicado, não tem veracidade nem na fala das pessoas, e ainda assim você tem que fazer uma escolha, né? É uma situação muito interessante, né? Ela aparenta ser política, mas ela nos induz a um posicionamento espiritual, né? E é o que me interessa aqui, que a gente saiba e reaprenda, caso a gente não tenha aprendido ainda, aprenda, né, a se mover por um sentimento de verdade, apesar dos outros, apesar do que os outros acham, apesar do que os outros pensam, né? Esse sentimento de integridade, de verdade, tem que acompanhar uma escolha que você faça, né? E mesmo que tudo não corresponda, né? Ou seja, que seja eleito alguém que você não escolheu, você não participou, né? Eu sempre me guiei um pouco por esse, vamos chamar assim, é um princípio, né? É um princípio. E ele não é difícil, não. É só você tirar a mente fora, né? Porque essa é uma fase, esse é um momento de muito julgamento, muita comparação, né? Praticamente somos induzidos a realizar julgamentos e comparações a cada instante, a cada instante. Não tem uma conversa que você tenha, não tem um comentário que você escute, não tem né?
que não te induz a fazer uma reavaliação, um novo julgamento, ou reafirmar aquilo que você já acha, né? E defender né? Defender o que você acha, enfim. É um estado de conflito, né? Porque se você está alinhado, né, com uma verdade que vem do seu coração, você não precisa nem defender isso, né? Você tá no lugar e pronto, né? E se alguém te perguntar, você fala. Se ninguém perguntar nada, você fica na sua, né? É muito interessante você poder se mover na vida sem precisar defender um lado e ir contra o outro defendendo o seu, né? Então, eu estou comentando aqui porque isso, eu sei que isso tá muito forte, está muito presente, né, em todos os lugares. E isso gera mudanças de mercado, isso gera ansiedade, né, no futuro de muita gente, das crianças, das empresas, dos idosos, dos aposentados, e, enfim, tanta coisa, né? Então é um momento muito rico, né? Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de crescimento espiritual, é um momento muito rico, né? E é importante a gente mergulhar nele, no momento, né? Não na política, porque a política é uma, assim, é uma das dimensões mais, uma dimensão das mais inferiores, né, de existência, né? Onde pessoas governam pessoas, onde pessoas precisam de outras pessoas para serem governadas, e esse relacionamento todo é corrupto, né, é dependente, não é saudável, né? A gente precisa que alguém nos cuide nesse nível, né? E não sermos capazes de gerenciar nossa própria vida junto com mais pessoas de uma forma harmônica. E então a política é sempre um nível muito mais baixa forma, né, da gente gerenciar a nossa vida em comum. E os políticos então nem se falam, né? Na escala da consciência é a camada mais baixa, é a camada mais baixa, né? O que eles acessam e os conchavos e, enfim, tudo mais, forma de agir, os interesses, a defesa, né? Estão sempre defendendo interesses, sempre, sempre, né? Então é um momento muito rico, né? E eu acho que é importante a gente ir percebendo como essas coisas nos instigam, né? Até mesmo a indiferença. Quando você fica indiferente a algo que não está legal e você não quer saber, é uma forma de você se posicionar, né? A indiferença, ela tem muito conteúdo, né? Uma coisa está pegando, né? E você quer virar as costas, né? Você não quer saber, não quer olhar. Uma coisa é você, né, se posicionar no sentido, outra coisa é você de fato evitar, né? É sempre uma expressão do medo também, né? E, enfim, esses temas todos estão pipocando, né, de uma forma mais nítida para aqueles que têm uma percepção mais aguçada, né? Eu, de vez em quando, durante a tarde, né, já penso, às vezes, num tema, né, alguma coisa assim que me chamou a atenção, e eu não costumo escolher temas para o encontro, né, porque o encontro é feito a partir daquilo que vocês trazem, né? Mas eu tenho já há muitos anos esse hábito de sentir qual é a, vamos dizer assim, uma tendência energética do dia, do momento, né? Então eu dou uma parada, dou uma sentida, né? E às vezes eu entro em contato com alguma coisa, consigo visualizar alguma coisa. Então na hora do encontro, eu ligo a chave e vou comentando, né? É um pouco assim que acontece. Mas eu não preparo os encontros. Eu participei de
de inúmeros darshanas e satsangs, e tinha um cara chamado Yogi, que eu conheci na cidade de Sedona, nos Estados Unidos. Eu fui fazer um curso lá, chamado Psicologia dos Budas. Fiquei 21 dias lá com ele. E o Yogi, ele se sentava numa cadeira. Do lado direito dele, ele tinha uma garrafa de conhaque Courvoisier, conhaque muito caro, né? E do lado esquerdo ele tinha uma estantezinha assim, com uns 10 livros, todos eles com papeizinhos marcando páginas, né? E aí ele chegava no encontro, ele tomava um golinho do conhaque dele para dar uma... Né? Aí ele sentava ali com uma cara ótima, assim, e quando ninguém falava nada, ele puxava um livro e tirava um papelzinho, né, marcando alguma coisa e seguia por ali. Né? Era muito engraçado o jeito dele conduzir, né, esses encontros que ele fazia. Mas era muito legal. Ele é um cara muito interessante, muito forte também. Né? Uma linda escola nos Estados Unidos, chamado Osho Academy, numa linda cidade chamada Sedona, que é perto do Grand Canyon, uma região habitada por tribos indígenas, né, por gente maluca de tudo quanto é canto, né, um lugar muito especial mesmo. Lembrei do Yogi por causa dessa estratégia que ele usava, né, de buscar um tema ali aleatoriamente numa pequena biblioteca que ele deixava ao lado ali. Vamos lá. Marília Scofield. Oi, Marília. Boa noite, Setu, e a todos. Em relação a esse assunto do cenário que você colocou, o desafio para mim está sendo não entrar em conflito com as pessoas que amam. Enfim, não estou tendo a devida serenidade, não ficar triste ou com raiva ou desgastado. É sobre isso que eu estou comentando, né, Marília? É sobre isso mesmo. É interessante, né? Eu não estou isento disso também, né? Cada vez que uma pessoa usa o espaço, né, o meu espaço no Facebook, para fazer apologia, né, eu bloqueio a pessoa, porque simples assim, né? Eu não posso dar apoio, suporte, espaço a alguma coisa que seja anti-vida, né? Então, eu tenho tido surpresas bem interessantes com relação a isso, né? Porque quando uma pessoa expressa uma postura anti-vida e ela se alinha com isso, eu não consigo dar prosseguimento à amizade, né? Eu deixo de admirar a pessoa. Por mais que eu tenha, né, criado espaço para acolher coisas diferentes, né? Opiniões diferentes, óbvio, opiniões diferentes, maravilha, né? Agora, um posicionamento anti-vida eu já não tolero, né? Então, uma pessoa que tem um alinhamento pessoal, né? O fascismo com o nazismo, com preconceito de raça, de cor, de gênero, e né, eu simplesmente não tenho como continuar me relacionando de uma forma espontânea com uma pessoa assim, né? E então, claro, né, alguma seletividade vai acontecendo. E a colocação nem é política, né? Porque eu não tô nem aí com a política, né? Mas sim com aquilo que a pessoa tá pregando, né? E usando o meu próprio espaço para isso. Aí eu não deixo, né? Eu bloqueio ou excluo a pessoa do meu círculo de amizades, né? E eu tenho tido muitas surpresas, né? A gente
tem um critério de valor que a gente vai procurando desenvolver quando começa a receber a Diksha e quando começa a seguir ensinamentos que nos foram ofertados, né, por Srimad Bhagavan. Talvez um dos valores mais lindos mesmo, né, é a integridade. E a integridade ela é um requisito para que a sua vida aconteça, né? Quando você não é íntegro, você praticamente tem uma existência acontecendo num estado de hipocrisia, né? Você, né, não é verdadeiro. Muitas vezes, por uma questão de sobrevivência, você não pode ser verdadeiro o tempo todo, né? Você não pode estar sempre dizendo as verdades, não pode estar sempre defendendo as verdades, né? A gente ainda vive num mundo, num universo que não aceita certas coisas, né? Então, a gente ainda está bastante longe, né, da possibilidade de expressar a integridade no mundo externo, né? Sermos verdadeiros no mundo externo o tempo todo. Mas o importante, né, voltando ao ensinamento, é que a gente tenha integridade interna, né? E eu estou mais falando sobre isso, né? Eu quero saber onde eu estou, né? Eu preciso saber onde eu estou. E eu preciso saber quais são meus valores. Eu preciso saber aonde que eu estou alinhado, né? Aonde que o meu coração está sereno, né? Aonde eu tenho espaço no coração, até mesmo para lidar com as diferenças, né? Eu faço uma distinção entre as duas coisas, né? Eu sei que eu falei duas coisas que parecem incoerentes, né? Mas elas são consistentes, né? Então, o que eu estou expressando aqui é, muitas vezes, né, quando a gente segue o coração, a gente dá uma filtrada, né? Naturalmente, certas pessoas acabam sendo excluídas do nosso círculo, porque elas não compactuam dos mesmos valores, né? Valores mesmo, né? Não valores que vêm da cultura, valores mesmo do coração, valores de quem está conectado com a vida, com a natureza e com o divino, né? Então, esse tipo de alinhamento, ele precisa ser protegido, né? É nesse sentido que eu estou colocando. E então, eu também tenho tido a surpresa e, por que não, a tristeza, às vezes, de ver que pessoas estão se comportando desalinhadas, né? E eu sinto muito, né? Espero que a pessoa um dia se reencontre com algo mais essencial dentro dela, né? E é por aí, né? Mas é natural, né? Esse é um momento, como eu estava já mencionando, muito interessante, né? De você ver onde você está. Eu estou menos preocupado com os outros, né? Onde os outros estão, porque cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua bagagem, cada um tem os seus, né, seu karma, suas memórias, e age a partir do karma, age a partir das memórias, né? Reage a partir das coisas que já viveu na vida e que não quer viver de novo, né? Então faz escolhas para se proteger. Tudo isso está embutido nesse momento, né? Por isso que eu disse que é um momento interessante, porque essas coisas todas estão vindo à tona, né? E é importante a gente saber onde a gente está. Muito importante, né? Oi, Carlos Costa. Setu, boa noite. Na última meditação que aconteceu com Krishnaji no Campo Infinito, no mês passado, mexeu fortemente comigo, a ponto de eu estranhar a realidade. Eu nunca havia participado da meditação com ele. Poderia comentar a respeito sobre para onde fomos? Meditação do campo
essa meditação foi oferecida dentro de um evento, né? E aconteceu online. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de acessar, né, a presença do filho dos avatares Shriyama e Bhagavan, que se chama Krishnaji. E o Krishnaji ofereceu, e ele oferece isso regularmente, a assim chamada meditação do campo ilimitado, onde ele entra num estado de presença e cria um campo em volta dele que a gente acessa e entra para esse mesmo campo, né? É um espaço que só é possível se perceber quando você acessa, já tem uma facilidade, vamos dizer assim, de entrar em meditação, né? Em estados de meditação mais profundas. Porque é um lugar onde a nossa referência de eu, nossa referência de self, como alguns gostam de chamar, ou do pequeno eu, né, desaparece. E isso é o que a gente acaba, na verdade, buscando, né? Quando a gente faz uma prática, quando a gente vai se tornando mais habituado, né, às profundidades dos estados de meditação, inevitavelmente a gente vai ter experiências em que o eu, né, eu como pessoa, deixo de existir, né? Na verdade, eu como pessoa não existo, né? Mas eu me percebo como alguém que existe como pessoa. Então, para dar um outro nome para isso, a gente pode estar dizendo assim, né? Eu estou profundamente ainda, né, identificado com isto que eu chamo de eu, né? Que inclui meu corpo, inclui meus pensamentos, inclui meus sentimentos, tudo eu estou chamando de meus, né? O que eu sustento como ego, o que eu sustento como persona. Tem vários nomes que a gente pode dar a isso, né? Várias denominações. Quando a gente participa e quando nos acontece, né, essa possibilidade de entrar num estado de meditação mais profunda, mais forte, mais intensa, essas identificações com a persona, com o self, com o eu, com o ego, simplesmente desaparecem. Então, a gente tem um vislumbre, muitas vezes, do que seja a verdade a respeito de nós mesmos. Esse é o ponto mais importante, né? Quando você se dá conta de que você não é o que e você não é quem você pensava que fosse. Isso pode ser chocante, né? Então é importante a gente ir desenvolvendo já algum conhecimento a esse respeito, né? Porque todos os mestres apontam para isso. Usam línguas diferentes, usam metáforas diferentes, formas diferentes de explicar isso, né? Mas ter a experiência é algo que talvez seja indescritível, né? Então, descrever, comentar a respeito de que lugar é esse que chamamos, né, o que é chamado de campo ilimitado, está além da nossa capacidade, né, de descrever. Mas é possível, sim, né, que a gente tenha a possibilidade de ter o acesso a esse campo, né, onde você sente que você é presença, né, que você não é só, né, no sentido da individualidade, e que você sente que você ainda assim está aqui, né, desidentificado da forma, desidentificado do próprio corpo, inclusive. Por isso que é chamado de campo infinito, né?
ou de campo ilimitado. Quando essa meditação é oferecida, é uma experiência muito importante para todos, né? E ela pode ser conduzida online, né? Ou pode ser conduzida, ou a gente pode ter oportunidade, eu já tive, né, de participar dela presencialmente junto com o Krishnaji e com a Pritaji também. Recentemente tivemos aqui em São Paulo, né, mês passado. E ela esteve aqui e ofereceu essa meditação do campo ilimitado aos que estavam ali, né, num curso e também num outro encontro que ela ofereceu. Então é importante a gente lembrar e ficar atento, né, quando tem quando ouve falar que vai surgir, né, essa oportunidade de participar disso, da gente não perder a oportunidade, né? Porque é um jeito de voltar para casa, é um jeito de você reencontrar algo dentro de você que sempre esteve aqui, mas que você, de certa forma, não consegue facilmente acessar. Então, quando você está na presença, né, de uma pessoa que é capaz de criar esse campo e você é capaz de se conectar com o campo, a experiência que você tem é uma experiência de vida, né? E eu não buscaria explicações, né? Eu deixaria a experiência com o seu mistério, né? Porque o que a gente pode falar a respeito, né? Tudo que a gente falar não vai ser. Todas as palavras não vão descrever, né? Talvez mais pessoas aqui já tenham sentido isso, né? Possivelmente, né? Às vezes a gente tem uma experiência assim dentro do útero de nossa mãe, já no momento que nasce, que vem ao mundo, né? Que você sai daquele lugar e vem ao mundo. Tem tantos momentos em que a gente já teve essa experiência, né? E que depois a gente não, né? A gente vai virando gente grande, né? E vai perdendo essa possibilidade, né? Mas depois ela pode ser reencontrada. Então, que bom que você teve essa experiência, Carlos. Legal mesmo. É um privilégio, né? Agradece. Oi, Ana Maria Dourado. Setu, como fazer para estar mais perto da energia dourada, a fim de que a Diksha seja a melhor possível? Algumas vezes fico inseguro ao doar Diksha. Isso é normal? É normal. A gente não tem o hábito, né, Ana, de se relacionar com energia. A gente tem, muitas vezes, né, o aprendizado de se relacionar com presenças humanas, né? Um mestre, uma figura, né? Como Buda, como Jesus. Então você tem uma imagem personificada com a qual você se relaciona, né? Um mestre, um avatar, Srimad Bhagavan e outros, né? Então, o que a gente muitas vezes não sabe, né, é que todos os mestres, né, eles são a expressão física da luz dourada. Não é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, é tudo uma coisa só. Em formas diferentes, né? Então, o que a gente chama de luz dourada também é uma manifestação. Ela não é apenas a luz dourada, né? O que ela é não é manifesto. A manifestação da luz dourada é algo que a gente toca, vê, né? Enxerga, sente. Porque a gente tem um corpo. No entanto, nada mais é do que uma expressão energética, né, da presença. A preocupação em ver ou sentir a luz dourada não devia acontecer, viu, Ana? Porque a gente
nem sempre tem o que lá na Índia eles chamam de visão mística. Algumas pessoas têm, outras não. Depende de inúmeros fatores, né? Então, ter a capacidade de visão mística pode vir a acontecer novamente. Pode ser que se abra o seu sexto chakra né, e você comece a acessar estados onde você começa a ver coisas que as outras pessoas não veem, né? Então, independente de você ter ou não a visão mística, né, você tem uma sensibilidade que não necessariamente precisa ser percebida de forma física, né? Muita gente acha que na hora da Diksha tem que sentir alguma coisa na mão, um calor, uma vibração. Algumas sentem, outras não. O fato de você sentir algo ou deixar de sentir não faz com que algo exista ou deixe de existir. Então, esse é o ponto que eu quero colocar para você, né? É importante que você testemunhe resultados daquilo que você está fazendo, né? Resultados daquilo que você está recebendo. Provavelmente você se tornou doadora de Diksha porque alguma coisa mexeu com você, né? Independente de você dar nome a ela de luz dourada ou não luz dourada, né? De Diksha ou não dar nome algum, algo lhe foi dado. Diksha significa transmissão, transferência de energia sagrada. O que a gente sabe a respeito da Diksha é o que acontece com a gente uma vez que a gente recebe, né? Uma vez que somos tocados, uma vez que alguma coisa que estava aqui não está mais, né? E uma outra coisa chegou. Você vai vendo que a sua vida vai mudando, que os seus relacionamentos vão mudando, né? Que aquilo que não estava bem voltou a ficar bem, né? Que os inúmeros obstáculos que a sua vida te trazia já não traz mais dessa mesma forma, né? Que a vida está mais fluida, que tem mais amor, né? Naquilo que você faz, tem mais amor em você por tudo, tem mais amor dos outros por você também. Tudo isso é energia dourada, né? É isso que é, né? É como ela se manifesta em realidade no seu dia a dia. Quando você, né, gera conflito e de repente não sente mais a necessidade de criar conflitos, né? Quando você deixa de ter necessidade interna, né, por N fatores, de criar conflitos, e os conflitos deixam de participar do seu momento de uma forma tão intensa como sempre estiveram, o mundo vai espelhar isso para você, vai refletir isso para você. Você vai se deparar com situações mais harmônicas, mais bonitas, né? Você vai acessando estados de paz. Isso é energia dourada, não é? Então, a necessidade de sentir algo que seja tal da energia dourada na hora da Diksha é bobagem. Não precisa, viu? Basta você se conectar internamente com um bom estado e passar isso adiante para o outro, né? Sabendo que aquilo que está sendo passado através de você para o outro vem de uma fonte. E você não precisa necessariamente, né, fazer uma selfie com a fonte, né? Não. Houve uma época durante muitos anos, né, em que, consigo lembrar agora como é que chamam, mas já era a primeira vez que eu fui para a Índia, há 12 anos atrás, né, quando chegava de noite, ali é uma região rural, né, mas tinha os prédios ali da universidade, um jardim enorme, um gramado enorme, e as pessoas iam, né, naquela época
não se usava tanto celular, ainda era maquininha fotográfica mesmo, né, com flash. E de repente eu vi aquele monte de gente apontando para o céu e tirando foto, né? E depois de tirarem várias, foto do nada, assim, só apontando a câmera para cima e flashando, né, tirando fotos noturnas, então o flash dispara. E de vez em quando apareciam uns círculos assim, com um desenho dentro. Esqueci como é que a gente dava nome para isso. E isso era considerado manifestação da luz, né? E que finalmente havia um registro daquilo. Até hoje tem gente que faz isso, né? De vez em quando posta uma foto, né? Olha aqui, né? Manifestou a luz no meu altar, manifestou a luz em cima da cabeça dessa criança, manifestou a luz debaixo dessa árvore, né? Ou nesse jardim, uma ou mais, né? Bolinhas coloridas, assim, geralmente são douradas, né? E, e o engraçado é que depois de um tempo, qualquer coisa que a pessoa fotografasse que pudesse lembrar isso, né? Até o reflexo de uma lâmpada, virava a tal da manifestação da luz dourada. Né? E as pessoas ficaram meio né, fora do eixo com essa história, né, de estar achando que estão documentando, fazendo um registro de algo como manifestação. Né? Eu não estou nem entrando na discussão, né, se é ou não é, se deixa de ser e tal. Mas a necessidade, sim, de documentar algo, né, que é o que da onde vem a sua pergunta, né, de ter um registro material, visual, né, ou sensorial de que algo está aqui, né, eu acho que é uma necessidade que você pode abandonar. Né. Confia mais em sentir a presença, né, confia mais naquilo que você recebe e observa o que acontece com os outros quando você acessa, né, esse estado dentro e quando você passa isso adiante. Quando eu me preparo, mesmo se você for olhar aí o texto que eu publico com relação ao Oneness Meditation, que eu vou oferecer daqui a pouco, né, a descrição da OM é essa. Né? O meditador transmite e transfere também a Diksha e o estado de presença. Né? Então é isso que a gente passa adiante. Né? Algo que a gente acessou, algo que está presente em nós, um estado que está presente em nós e que a gente transfere para os outros. Né? É isso que essa para mim é a chave da coisa toda. Tá bom? Oi, Davi. Ellison. Em relação à política que você disse, é uma dimensão inferior, realmente é. Mas eu me torno inferior me posicionando sobre política? Não, não é isso não, Ellison. Não. Não. Eu estava justamente dizendo o contrário. É importante você se posicionar. Mas o posicionamento que eu tô mencionando, que eu mencionei aqui, é de você saber onde você está com relação aos seus valores, né? De você não participar de jogos, não participar de mutreta, não participar de situações divisivas, né? Onde você, para defender algo que você acredita, você tem que destruir o outro que pensa diferente. Né? Quando a gente fala em política e fala em agir de forma democrática, né? Mesmo todos que agiram em nome da democracia, né? Nem sempre foram tão democratas assim. Né? Então, democracia significa a coexistência de coisas diferentes. Você se posicionar é perfeito, viu? Outra coisa é você combater aquele que pensa diferente, aquele que é diferente de você, porque você acha que o seu ponto de vista, né, as suas escolhas são superiores à do outro. Né? Isso vai criando uma situação de conflito que tende a crescer, e a gente está vivendo num momento assim. Então, eu estou só dizendo, né, que política é uma forma da gente se relacionar dentro de uma dimensão onde a consciência praticamente não está presente. É a forma mais baixa de acesso à inteligência, né, a qual todos nós temos, né, em verdade, acesso. Né. Agora, você se posicionar, não tem nada que ver. Né.
Tem nada que vem. O importante é só você saber por que você está se posicionando. O que vem junto com a sua escolha. Né? É medo? É medo deste ou é medo daquele? Né? Então, porque você tem medo disto ou tem medo daquilo, você está fazendo uma escolha. De onde vem, né, o seu posicionamento? O que você está defendendo? É verdade? É verdade? Né? Você está defendendo algo que é verdade mesmo? Quem vai ser? O que vai ser você e a sua vida se isso que você acredita de fato vierem a acontecer? Né? Com as pessoas que você está escolhendo, né, para governarem você. Né? Esse é o segundo aspecto que eu coloquei. Então a gente tem que chegar a um ponto em que somos autogovernados, né? Que a nossa consciência, e que estamos alinhados, né? Que temos clareza, estamos centrados no coração, estamos isentos da necessidade né, da violência verbal ou física contra quem quer que seja, né? Para que a gente possa existir. Então é uma conquista que eu acredito que não esteja longe de ocorrer, né, onde um novo estado de consciência possa estar presente a todos os seres humanos. É o que a gente chama de Era Dourada, né, que a gente, a princípio, já está começando a viver. Né? Então, tudo aquilo que não pertence à harmonia, não pertence à manifestação do que esta nova consciência traz, vai sendo descartado naturalmente. Né? Então a gente está numa fase muito importante de mutação entre dois estados de consciência, né? Um pré e um pós-2012. Kali Yuga e Satya Yuga, a Era do Ferro e a Era Dourada. Então, como que a gente vai se posicionar? É um tema, né? É um tema, tá bom? É uma necessidade espiritual para você descobrir onde você está. Né? Como ser humano, que não está sozinho, né? Está junto com mais gente. Faz parte da humanidade, faz parte de algo até maior do que a própria humanidade. É isso que a gente precisa reencontrar. Tá bom, Alisson? Oi, Marília. Estou achando que o desafio retorna ao simples ato de silenciar o ego para manter um bom relacionamento. Enfim, só comentando sobre a arte relacional. Sim, pode ser, viu, Marília? Pode ser. Né? Existem vários tipos de silêncio, né? Existe um silenciar, que vem de fato de um espaço de silêncio, e tem um silenciar que vem de um outro lugar. Né? Muitas vezes a necessidade de não se indispor para não perder o amor do outro. Né? É um outro tipo de silenciar. Né? Esse é mais perigoso. A gente tem que ficar atento a isso. Às vezes a gente, para não confrontar, a gente não quer confrontar o outro, né? E acaba engolindo o sapo, né? Por medo de perder o afeto do outro. Né? E aí a gente começa a entrar nisso que eu há pouco estava comentando, que é a perda da integridade. Né? Quando você não deixa né, de ser você mesmo, né? Para não perder o afeto dos amigos, enfim, membros da família, ou quem seja. Né? Isso é importante observar isso. Né? É importante observar isso. Às vezes a gente silencia mesmo contra a vontade, né? Silencia porque se falar vai criar confusão. Então a gente escolhe silenciar. Né? Porque a gente não quer confusão, não quer conflito, não quer briga, não quer perder amigos. Né? Tudo bem, né? Desde que você não se perca daquilo que é verdade dentro de você. É para isso que eu estou apontando, né? E quando você fica com aquilo que você acredita, aquilo que você sente, aquilo que é verdade para você, você se torna uma pessoa com muito poder, né? Muito forte. Que você está alinhado com a verdade, né? Você sente a verdade em si mesmo e vive em verdade. E é para isso só que eu estou apontando. É o momento da gente reencontrar isso. Né? Então, a situação desafiadora, ela nos remete a essa necessidade de reencontrar isso.
Tá bom, Marília? Eu sei que você escreveu mais alguma coisa aqui que eu não li ainda. Pois é, meu baque maior foi no domingo passado com o posicionamento com a minha própria mãe. Dor intensa, decepção. Estou tentando aceitar o nível de consciência dela, mas dói. Eu sei de mais gente, viu, Maria, que está passando por isso com a mãe mesmo. E é interessante, né? O que eu acho que é uma oportunidade, né? Também da sua mãe encontrar em você o modelo de alguma coisa, né? Mesmo que na hora ela te, né, ela te agrida, ou verbalmente, ou se afaste, ou diga coisas que sejam ofensivas, ou seja, sei lá, né? Cada um. Tem mães e mães por aí, né? É um lugar importante, né? Porque são valores, né? O filho recebe valores da família, recebe valores dos pais, né? Muitas vezes esses valores acabam se mostrando sem valor, né? E a gente vai e se move em busca dos próprios valores, né? E quando a gente os encontra e vive com eles, experiência própria, a gente acaba muitas vezes transmitindo isso de volta aos nossos pais, né? É um processo demorado, né? Às vezes meio missão impossível, mas é possível, né? Eu já vi e vivo isso, né? Quando eu começo a... parece uma contaminação, né? Contaminar com novos valores, crenças muito cristalizadas já, né? Na minha própria família. E, enfim, é interessante, né? Quando você vive em verdade, né? Quando você vive na verdade, quando você não faz concessão, né? Ou seja, quando você não abre mão daquilo que é verdade para você, só para não perder o amigo, né? Ou para não perder o emprego, ou para não perder o que seja. Quando você vive em verdade, você se torna uma pessoa muito forte. E essa força vai tocar o outro. Isso que é legal, né? O outro talvez não viva tão em verdade quanto você, né? E quando ele está diante de alguém que vive em verdade, ele é mexido por isso, né? Pessoas que são verdadeiras mexem muito com as outras, porque as pessoas não estão habituadas, né, a viver em verdade. As pessoas estão habituadas a viver fazendo jogos, né, de todos os tipos, jogos políticos, jogos afetivos, manipulações, chantagens de todos os tipos, né? Então, quando de repente você sai dessa conduta, né, que ainda é aceitável coletivamente e se posiciona, você cria uma revolução, né? As revoluções sempre nascem de pessoas que se posicionam assim. Nem sempre a gente consegue, né? Mas é bom a gente saber, né, o que acontece, né? Oi, Ana Maria, gratidão ser tu, minha vida se transformou num milagre maravilhoso. Que bom. Minha também, viu? Minha também. Então estou fechando o encontro aqui. Espero que votem bem, né? No próximo domingo, dia 7 de outubro, a gente vai ter um novo encontro depois já desse primeiro turno, né? E até lá a gente tem aí uma semana para observar bastante coisa, né? Aqueles que tiverem interesse. Mas volta especialmente o foco para aquilo que está se passando dentro de você, né? Não olha tanto para os outros, não, né? Os outros vão estar sempre refletindo um pouquinho ou bastante aquilo que você é e como você é, né? Isso é para todos nós, né? Eu vou me preparar para Waters Meditation, que vai acontecer daqui a pouco, né? 11h15. Então, namastê, gratidão pela presença. A gente se reencontra dentro de instantes. Eu lembro que o A1 é uma transmissão de Diksha, de estado de presença, e a finalidade dela é justamente a gente alcançar e encontrar outras formas, né, de viver as nossas vidas, né, e receber toda a energia para isso.
Então ela é parte aqui do encontro. Tá? A Oneness Meditation, ela é parte do encontro. Ela só acontece separado porque eu vou abrir a sala e vai entrar gente que não fala português para receber a Diksha, para receber a presença. Então, senão eu já seguiria direto aqui, né? Mas eu vou me preparar um pouco para isso também. Então, mais uma vez, gratidão. Namastê. Até daqui a alguns instantes.